Não vai embora não, rapaz. Fica aqui, ó. Deixa eu começar. Bem, então vamos lá, gente. Nós vamos falar aqui sobre a parte de infraestrutura. Eu acho que é um prazer estar em conjunto com tantos experts. Júlio, Wagner, Vicente, na parte de infraestrutura. Eu acho que, basicamente, eu vou tentar colocar como, e o que eu comentei até com o Pado, um pano de fundo para o debate que a gente vai ter aqui. Falar como produtor, como usuário, qual a nossa visão em termos da infraestrutura. Uma coisa muito interessante é que em todos os painéis que nós tivemos desde ontem, a palavra infraestrutura não sai de todos os comentários que são feitos por todos os participantes. Falando um pouco de açúcar, vamos tentar sempre lembrar, apesar de serem dados que é de domínio público, mas sempre tentar lembrar números muito expressivos. Numa produção mundial aí de 176 milhões de toneladas de açúcar, o Brasil representa 24% do total dessa produção. Se nós olharmos os outros players, e aí os 4 outros players, o segundo player, que é a Índia, que não compete diretamente com a exportação, nós somos mais que o dobro. Se nós compararmos com a Tailândia, que hoje é o nosso principal competidor, nós somos 4 vezes o volume de produção comparativamente. Quando a gente vai para o trade mundial de açúcar, aí o número é muito mais expressivo. O Brasil, que já teve mais de 50% do trade mundial de açúcar, hoje possui 45%. E aí, se nós compararmos com o nosso principal competidor no trading de açúcar, nós somos 3,5 vezes o tamanho do nosso principal competidor. A soma dos 4 maiores produtores não dá o total de participação do Brasil no trade mundial de açúcar. Uma lição de casa que foi feita, e eu creio que isso muito em virtude de executivos e profissionais do setor corajosos de investimento, nós conseguimos elevar em praticamente 20 anos, de 9 milhões de toneladas, uma capacidade de terminais hoje aproximadamente 40 milhões de toneladas de açúcar no Centro-Sul. Ou seja, o Brasil fez a lição de casa para o momento atual e para o momento futuro de um crescimento da produção de açúcar. Só para os senhores terem uma ideia, quando a gente olha a capacidade dos terminais e a utilização que foi na última safra, nós estamos falando aí que nós temos ainda uma capacidade ainda a ser utilizada ou ser incrementada de aproximadamente 38%. Então, fizemos a lição de casa e nos preparamos para o futuro. Terminais como que o Júlio opera, de alta eficiência, volumes expressivos de embarque diários. Então, realmente, nós estamos com uma capacidade no açúcar programada para o futuro. Temos também, e isso é de domínio público, o menor custo de produção comparativamente a todos os nossos maiores concorrentes. Se a gente traduzir aqui esse estudo que foi feito por uma entidade de research, nós temos alguma coisa muito próximo de $65 por tonelada, comparativamente à média dos maiores players que produzem açúcar e competem com o nosso açúcar. Só que quando a gente começa, justamente o motivo do painel, começar a conversar internamente, a gente aí começa a ver que nós perdemos aí a competitividade. Uma parte de uma competitividade é a parte interna de movimentação, a outra parte é um gap logístico geográfico, que eu coloquei aqui a China, que hoje, apesar de priorizar aí a açúcar via smuggling, mas obviamente eles têm uma participação muito grande na importação de açúcar do Brasil. Hoje é um dos maiores players de consumo mundial do nosso açúcar. Quando a gente olha aqui, então vamos focar aqui nessa análise para facilitar a nossa visualização. A Tailândia hoje é o nosso principal competidor no mercado de açúcar para exportação. Se a gente abstrair dessa avaliação de logística interna e externa a Tailândia e fizer um comparativo entre a nossa competitividade e a deles, a gente observa claramente que nós doamos, entre aspas, quase $20 na parte de logística interna e aí na parte de gap logístico externo, mais $12. Ou seja, aqueles $65 de ganho de competitividade que nós temos na parte agrícola e industrial, basicamente é, entre aspas, doada para os nossos competidores em função da nossa competitividade logística. Obviamente, o gap logístico geográfico a gente não tem como mudar, mas conversando um pouco e a gente analisando um pouco o mercado nosso, qual que é um dos grandes gaps, e olhando para o futuro, para 2030, qual que é um dos grandes gaps que a gente tem que mudar na parte de açúcar para que nós nos tornemos mais competitivos? Nós temos uma produção extremamente concentrada, principalmente nos meses de julho, agosto, setembro. Isso gera uma pressão estrutural portuária e uma grande concorrência de fretes, porque é justamente no período que a gente tem a maior
movimentação de grãos. Então, a falta de armazenagem do Brasil, comparativamente aos grandes players, gera uma pressão sobre custo logístico que geram esses gaps que a gente apresentou anteriormente para os senhores. Obviamente, falando um pouco de açúcar, a gente tem vários desafios, mas o principal deles, na nossa visão, é uma elevação de capacidade de armazenagem dentro das origens, muitas vezes linkada ao transporte de escala, que é o transporte ferroviário, para a utilização de transporte de escala, e a gente tem que conseguir aproveitar melhores os momentos de operação do mercado. Muitas vezes a gente tem grandes oportunidades que nossos players concorrentes com uma menor participação operam nesse mercado, ao invés de a gente aproveitar. Ou seja, o Brasil, no final, no açúcar, ao invés de ser um formador de preço, por ter a maior participação em produção e trade mundial, nós somos tomadores de preços no final. Então, esses são os grandes desafios do açúcar, olhando isso para frente. Quando a gente vai para o etanol, aí a coisa muda um pouco e começa, não na parte de infraestrutura, mas um gap estrutural que vem sendo conversado nos painéis desde que a gente começou esse Ethanol Summit. Eu extraí aqui uns dados da EPE em 2014, que se todos os projetos de refinarias, sabemos se vão ocorrer ou não, né, se vão ter continuidade ou não, mas em 2030, com todos os projetos de refinarias sendo construídos, nós chegaríamos a uma produção máxima de refino de gasolina A da ordem de 40 milhões de metros cúbicos. E a ANP publicou há 3 anos atrás, que a capacidade máxima de importação de combustíveis do Brasil para gasolina é algo em torno de 5 milhões de metros cúbicos. Então, fazendo uma análise extremamente simplista e fácil, nós teremos, se todas as refinarias atingirem a capacidade de refino em 2030 de 40 milhões de metros cúbicos, mais a capacidade instalada de operação portuária e o anidro necessário para combinar isso, nós teremos no máximo uma oferta para a população, para os cidadãos, alguma coisa muito próxima de 62 milhões de metros cúbicos. Vamos gravar um pouco esse número. Agora, pegando esse número aqui da própria EPE, com a projeção de crescimento de consumo de combustível, e setando na capacidade que nós, teoricamente, só atingiríamos em 2030, a partir de 2025, que está logo aí, nós vamos ter um déficit estrutural de suprimento de combustível de ciclo Otto para a população brasileira. Isso é fato. Isso é um número dado. São contas muito simplistas. E a gente vai chegar, se mantido essas proporções, nós vamos chegar perto de 10 bilhões de metros cúbicos de gap de suprimento de ciclo Otto. É preocupante a situação. 2025 já está aí. Na nossa visão, qual que vai ser as duas alternativas? Ou investimos absurdamente, maciçamente, a gente vai falar um pouco nisso, para capacidade portuária para importar gasolina, ou então, e essa é parafraseando um pouco o William Vac, a solução mais óbvia, é justamente a gente ter o etanol obrigatoriamente dentro da nossa matriz de combustível para superar esse gap. Ou seja, nós não podemos depender da utilização do etanol dentro da nossa matriz energética no futuro. Aí nós tivemos agora há pouco a Anfávia, esse próprio número da EPE, e aí eu vou me aventurar a falar um pouco da área deles, mas usando um pouco um paralelo da nossa indústria. Com uma plataforma já existente de produção de veículos flex, eu não acredito que nos próximos anos a gente tenha uma mudança radical em termos de plataforma de produção. Então quem vai determinar a maior participação dentro da nossa frota ainda vai ser o veículo flex. Obviamente temos as iniciativas em curso de redução de emissão de CO2, com foco, isso também foi amplamente dito pelos profissionais do painel anterior, de eficiência energética de motores. Obviamente, o flex fuel está muito mais avançado. Por mais que a gente tenha veículos híbridos, a gente entende que o veículo flex tem hoje uma tecnologia para aumento de eficiência energética muito mais próxima do que as outras atividades. E fazendo um comparativo com o que eu falei anteriormente, o etanol tem uma vantagem estrutural de infraestrutura muito importante, já entrando na infraestrutura. Quando eu falei que o açúcar nós tínhamos uma capacidade muito baixa de armazenagem na originação, perto de 30%, a tancagem de etanol dentro da origem, dentro das nossas usinas, supera em 50% a capacidade de produção instalada. Ou seja, se nós falamos em produção efetiva, nós temos mais de 60% já disponível para a gente fazer o carrego, para a gente ter estoques estratégicos dentro da nossa própria região produtora. Essa é uma grande vantagem do hidratado. Uma outra grande vantagem, que foi o que não conseguiu fazer progredir o sistema de blend dentro dos Estados Unidos, é a capilaridade de revenda. Nós temos uma bomba de etanol em cada um dos postos do Brasil, dispersos, como foi esse levantamento feito pelo IBGE.
Ou seja, a matriz energética nossa vai ser contemplada com operação de etanol. O qual é o nosso gap logístico, por ser um país continental, gap logístico em longa distância. Temos aí grandes iniciativas, obviamente o Wagner vai falar muito mais, mas tem um sistema adulto que, como produtor, a gente espera que consiga chegar até as distâncias mais longínquas e, como sugestão, ter as duas vias, porque você tem particularidade nos estados que vai para um lado e vai para o outro, né? Mas o que eu vejo como desafio do etanol, até para encerrar, a primeira coisa que nós temos que verificar no longo prazo, eu acho que isso tem sido os painéis de discussão que nós tivemos até agora, primeiro um desenvolvimento de uma política de comercialização e uma redução da concentração do mercado de distribuição. Essa é uma realidade. Nós, como produtores, transferimos o ganho logístico basicamente para os operadores, para os compradores, para as grandes distribuidoras, justamente por essa concentração de mercado. Mas o mais importante vai ser a preparação para o futuro. Como que nós vamos fazer a nossa decisão de matriz energética? E aí vai ser basicamente uma decisão que a nossa responsabilidade, enquanto cidadãos e partícipes desse mercado, nós vamos ter uma decisão entre mercado de energia limpa ou mercado fóssil. Basicamente, se a gente pegar hoje a região de bases coletoras e centros de distribuição de combustíveis, elas estão assim distribuídas. E se nós tivermos uma decisão que o país vai negligenciar todos os acordos internacionais e vai deixar de operar com energia limpa, e na vanguarda que nós somos hoje em dia, nós vamos, para abastecer as zonas principais de consumo, vamos ter que investir maciçamente para importação de gasolina A. Essa é uma realidade. E todo mundo aqui que opera com grande infraestrutura, como é o Júlio, como é o próprio Wagner, sabe que você, em 5 anos que nós vamos ter esse gap de suprimento de combustível, em 5 anos você não prepara uma estrutura do tamanho que o Brasil necessita para a importação de gasolina. Porém, se nós mantivermos a política de tudo que a gente está conversando aqui durante o Ethanol Summit, e nós vamos privilegiar a zona de produção de etanol para abastecimento dessas zonas de consumo, a logística é totalmente inversa. E um dado extremamente importante, não são logísticas complementares, elas são totalmente concorrentes por infraestrutura. Então, a decisão nossa para o futuro, como nós vamos setar o investimento de infraestrutura, vai ditar o nosso sucesso de abastecimento de combustível para frente. Só para terminar, nós temos um déficit estrutural que já conversamos anteriormente, temos que fazer a decisão de onde nós vamos fazer investimento da nossa infraestrutura. Nós temos certeza que, como o William falou ontem, a solução mais óbvia é olhar o etanol como sendo parte da nossa matriz energética, porque nós já temos uma estrutura hoje muito mais aparelhada do que começar do zero com um investimento enorme em energia fóssil. Aonde atrair esse capital? Eu trouxe para os senhores um negócio muito interessante, que ontem eu ouvi falar muito de um dado aqui, que é esse despacho da Presidência da República, da Lei 10.226 de 2001, em que foi instituída um termo extremamente discutido aqui nesse Congresso, que é a CID. Muita gente fala claramente que a CID é um imposto sobre combustível fóssil. Isso é um erro. Se você pegar o despacho da Presidência da República e no primeiro parágrafo, não precisa ler o despacho inteiro, né, para não, se alguém tem preguiça. O produto de arrecadação da CID, na forma de lei orçamentária, ele foi desenvolvido para financiamento de programas de infraestrutura de transporte. Então, desde o momento que o governo teve a decisão de abandonar a CID, nós deixamos de lado uma fonte enorme de capital para justamente investir na infraestrutura, que é o nosso maior gap de competitividade. Só para finalizar, qual que é a nossa infraestrutura para o futuro, que vocês vão discutir aí, vai ser a infraestrutura adequada, mas ligada à nossa matriz energética. Temos certeza que o Brasil vai tentar manter na vanguarda da energia limpa, e temos certeza que o movimento mais certo, mais rápido, seria investir na infraestrutura de etanol para atender a grande demanda que a gente vai ter e o gap de suprimento do ciclo Otto nos próximos anos. Obrigado. Muito